1 Timóteo 3,15, a Escritura Sagrada diz da seguinte forma: todavia se tarda... O 14. Essas coisas te escrevo esperando e ver-te logo. Todavia se tardar, para que vós saibais como convém vos comportar na casa de Deus. Observe agora o que ele vai dizer: que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não é? Eu estou escrevendo essas coisas a vós, a ti, para que você saiba como proceder na igreja de Deus, né? Que é a coluna e fundamento da verdade. Vou ler também outro texto que está registrado em Efésios 4, versículo 11 a 14. Efésios 4, de 11 a 14. A Escritura Sagrada diz da seguinte forma: Ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens, que ficam à espreita para enganar. Que Deus abençoe a sua palavra lida em nossos corações. Amém? Senhor da glória, nós te agradecemos por esse privilégio, por essa oportunidade nesta noite. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que nesse momento compartilhamos, Senhor da glória, e vamos falar sobre esse importante tema, o que é a fé reformada. Eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor possa nos abençoar de modo todo especial e de modo grandioso nessa noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados irmãos, esse tema, o que é a fé reformada, é um tema extremamente amplo, extremamente longo, né? E tem muito material. Para vocês terem ideia, o R6 Pro, ele está disponível no YouTube, ele falando sobre o que é a fé reformada, e ele então gastou 12 vídeos de 30 minutos cada vídeo, né, para falar o que é a fé reformada. E essa é a nossa intenção nessa noite. Eu vou ser bem sucinto, o máximo que eu puder, dentro da medida do possível, né, para falar sobre esse importante assunto, esse tema tão importante para a nossa vida. Inicialmente eu quero iniciar dizendo que como foi que eu conheci a fé reformada. Em 95 eu fui para o Seminário Teológico Batista Equatorial, onde eu fiz teologia, e nesse seminário, quando eu cheguei lá com a crença de que todas as pessoas, do crente comum que não tem a intimidade com os estudos mais avançados, eu tinha uma determinada ideia com relação àquilo que é a igreja, aquilo que é a Bíblia Sagrada, aquilo que é a Palavra de Deus. E naquela ocasião eu então cheguei lá com essa expectativa, e diante dessa expectativa eu estava então assim, e qual foi a minha surpresa ao perceber que não era nada daquilo, as pessoas dizerem para mim que não era nada daquilo que eu estava acreditando, né? Ou seja, que a Bíblia não era escrita como eu imaginava que tinha sido escrita. Eu imaginei que Mateus, João, Lucas, os apóstolos ali, aqueles que escreveram especialmente os evangelhos, estavam ali com Jesus, né? E eles então simplesmente copiaram tudo aquilo ali e estava registrado. Jesus estava falando e eles estavam copiando.
E qual foi a minha surpresa quando eu soube que o primeiro evangelho ele foi copiado e foi redigido, foi impresso, o primeiro deles. Impresso não é um termo correto, porque naqueles dias se escrevia à mão, mas ele foi escrito, o primeiro evangelho foi escrito 50 anos, nos anos 50 depois de Cristo Jesus, ou seja, praticamente mais de 15 anos depois, né, que Jesus Cristo tinha morrido, né, e as pessoas diziam, não é aquilo que o Evangelho diz, não é isso que a Bíblia Sagrada ensina, tem muitos erros a Bíblia Sagrada, está cheia de falhas, como é que eles poderiam fazer como é que ele pode ter confiança em algo que foi escrito muito tempo depois? Então aquilo me deixou assim, sem chão, sem base, eu perdi todo o meu alicerce, e alguns dos professores achavam aquilo normal e diziam, não, isso é normal, isso é a crise do primeiro ano, logo depois tu se ajeita nessa situação aí. Ou seja, eu não estava nem aí para poder dar uma explicação que pudesse satisfazer essa situação. Foi então nesse contexto que eu conheci um dos professores, né, compartilhei com ele aquilo que eu estava sentindo, e ele me disse, olha, não é dessa forma, ele está simplesmente contando uma parte. São pessoas que estão influenciadas pelo liberalismo teológico, são pessoas que estão influenciadas pela chamada alta crítica, né, onde nega todos os milagres, nega todos os mandamentos, tudo aquilo que é a Escritura Sagrada, nega a autenticidade dos textos bíblicos, diz que a Bíblia Sagrada contém erros, e não é bem dessa forma. E ele então compartilhou comigo e mostrou e me deu alguns. O primeiro livro que ele me deu foi esse aqui, As Antigas Doutrinas da Graça, né? O professor Paulo Anglada, e eu li esse livro e senti assim, extremamente, foi o meu primeiro contato com a teologia reformada, né? Isso foi de grande importância, de grande valia para mim, quando eu conheci, né, de fato aquilo que era, né, passei a conhecer, me filiei a uma biblioteca, a Editora Fiel, que até hoje existe ainda, ela, nessa época, não sei se tem hoje, é um projeto chamado Biblioteca do Pastor, onde todo pastor recebe, desde que esteja inscrito lá, recebe um volume, um livro, né, por mês, né, e eu participei de várias conferências em Água de Lindóia, e fui edificando, e fui crescendo, e esse foi o meu primeiro contato com a fé reformada. De modo que a fé reformada é extremamente rica, extremamente algo majestoso e maravilhoso, né? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês algumas dos materiais tão importantes, né, do que eu tive o privilégio de ter contato, né? Por exemplo, isso aqui é a doutrina da sola escritura, né? É a doutrina da fé reformada, onde ensina que a Bíblia Sagrada ela é autoritativa, é inerrante, ela é a palavra de Deus, né? Embora a Bíblia Sagrada tenha sido escrita exatamente dessa forma, muitos anos depois em que o assunto foi falado, né? Mesmo assim, o Espírito de Deus estava atuando ali de tal modo que livrou aqueles homens de cometer qualquer erro. Jesus Cristo considera, né, a Bíblia Sagrada tão importante que ele diz, nem um i ou um tio da letra da lei haverá de se perder, senão, de modo algum, haverá de se passar, tudo haverá de ser cumprido, né? Quando nós observamos, por exemplo, que o apóstolo Paulo argumenta, em uma das suas cartas, ele argumenta em cima do número da palavra, né? Ou seja, singular ou plural da palavra. Ele não disse descendentes, ele disse descendente, apontando para Isaac, né? Ou seja, uma letra, apenas uma letra, né? Paulo tece um argumento para convencer,
na sua carta em cima de uma letra da palavra de Deus. Então isso é de fundamental importância, nós precisamos sempre lembrar dessas questões. A fé reformada, ela não nasceu com a reforma protestante, né? A reforma protestante aconteceu, o marco da reforma protestante foi no século XVI, em 1517, quando Lutero pregou na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses, né? Onde ele chamava a igreja a discutir, chamava a igreja, na época a igreja católica. Lutero era um monge agostiniano, e ele então, com aquelas 95 teses ali, ele estava chamando a igreja a repensar a sua situação e a verificar que aquilo não era dessa forma, da forma que eles estavam agindo e que precisava ser corrigido. A questão das indulgências, da salvação ser pago, a questão da idolatria. Estava chamando, a intenção de Lutero não era, sobre hipótese alguma, criar uma nova igreja. Não, ele queria era reformar a igreja católica. Mas a igreja católica não quis, tentou matar Lutero. Então Lutero se escondeu, e durante o tempo de exílio ele então traduziu, fez a tradução fez a tradução do Novo Testamento grego, né? E aí então ali começou a reforma protestante. Lutero foi um dos primeiros reformadores, né? Foi o primeiro reformador, foi aquele que nós dizemos que teve outros pré-reformadores, outras pessoas que pensaram e que defenderam aquilo mesmo que ele defendeu, né? Mas não tiveram a mesma chance, tiveram a mesma oportunidade que ele, morreram, foram levados à fogueira, foram mortos, foram destruídos. E Lutero, ele foi ricamente abençoado por Deus, e Deus usou ele para alavancar a reforma protestante. A reforma protestante não está baseada só nele de modo algum, né? Muitos outros homens, depois dele teve um homem chamado Zwingli na Suíça, né? Teve também João Calvino, né? E assim foi muitos e muitos, John Knox na Escócia, e assim durante o tempo foi avançando, o tempo foi passando e foi se agregando mais pessoas. Agora, a doutrina que foi ensinada, aquilo que foi ensinado na Reforma Protestante no século XVI, não era algo novo. Não era algo novo sobre hipótese alguma, era bem antigo mesmo. Era uma fé, a fé reformada, ela é uma fé ortodoxa, ou seja, conservadora. Ela é uma fé histórica, ela é a fé dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos pregaram, o que os reformadores fizeram foi, por assim dizer, desentulhar, tirar aquele monte de entulho que estava em cima da Bíblia Sagrada e revelar as principais doutrinas que lá estavam, e defender essa doutrina, e apresentar essa doutrina, e argumentar a favor dessas doutrinas, né? Um dos homens com quem ele mais que foi extremamente útil na defesa dos reformadores, de todos eles, foi Agostinho, né? Aquele que a Igreja Católica chama o Santo Agostinho, né? Está aqui um dos livros famosos dele, né? Um livro maravilhoso, você pode ler, se você quiser. E tem esse aqui também, um comentário, né, da Epístola de São João, do Santo Agostinho. São livros maravilhosos. Ou seja, a fé reformada não é uma fé nova, sobre hipótese alguma, é algo bem antigo, né? E essa é a característica da fé reformada, né? Ou seja, é uma fé evangélica, é uma fé histórica, ou seja, no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos, né? Em 1600 eles foram até o Novo Testamento, né? Traduziu o Novo Testamento, abriu a Bíblia Sagrada. Se você sabe bem, se você já viu aquele filme, você sabe que o que desencadeou a reforma protestante foi Romanos 1,16, quando Lutero leu aquele texto que diz: porque o justo viverá pela fé, né? E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Foi esse o versículo que levou Lutero a
a defender o que ele defendeu, que abriu os olhos dele, daquele homem, e ele então levou a igreja à situação onde nós estamos hoje. Agora, a reforma não é algo que simplesmente nós fazemos uma vez, que Lutero fez naquela época e nunca mais deve ser feito. Não, Lutero dizia o seguinte, que a reforma, uma igreja reformada, sempre reformada. Ou seja, a nossa tendência natural do nosso coração, lembre do que diz Jeremias: enganoso é o coração do ser humano e desesperadamente corrupto, diz a Escritura Sagrada, né? Então, o homem está nessa condição. A nossa tendência sempre a nos afastar da palavra de Deus, sempre a nos afastar, sempre nos distanciar da Escritura Sagrada, sempre nos afastar a cada dia da palavra de Deus. Essa é a tendência natural. Nós temos sempre nos voltar como igreja, como pessoa, e perguntar para nós mesmos: onde eu estou me afastando da palavra de Deus? Onde eu estou abandonando a fé? Onde eu estou abandonando os princípios? Nós sempre devemos nos aproximar da Escritura Sagrada com reverência e com santo temor no nosso coração, procurando conhecer a Escritura Sagrada, procurando saber aonde nós estamos errados. Os maiores reformadores da história da igreja, os maiores reformadores de todos os tempos, foram os profetas. Os profetas foram aqueles que chamaram a igreja a uma reforma. O que é uma reforma? A reforma é voltar à forma original, voltar àquilo, os princípios, os rudimentos, as bases, os alicerces, aquilo que foi fundamentado, né? A Escritura Sagrada não muda, nós podemos mudar, os nossos costumes podem mudar, muitas coisas podem mudar. Hoje estamos aqui, né, num tempo moderno, com energia, né, com um sistema de som, né, com câmeras, com microfone, com ventilador, com ar-condicionado. Tudo isso é circunstancial, tudo isso é necessidade nossa. Mas quando se trata da necessidade da nossa alma, os homens continuam sendo o mesmo, os homens são os mesmos, as pessoas são as mesmas, a necessidade deles são as mesmas, portanto, todos eles carentes e necessitados de Deus e da sua misericórdia. Amém? Então, como eu disse, eu resolvi então resumir, né, isso que nós, essa questão, para nós possamos ter de modo bem sucinto o que é verdadeiramente uma fé reformada. Aí eu quero dizer, inicialmente, a primeira coisa, vou dizer 4 itens. A primeira coisa é que a fé reformada, ela tem como base o que nós chamamos 5 solas. Se você viu a logo da igreja, aquela que está no grupo da igreja, você abre ela, você vai ver que no círculo eu coloquei lá 5 solas. O que é a palavra sola? Sola quer dizer somente, é uma palavra latina e quer dizer somente, apenas, somente, né? Então lá tem 5 solas. O primeiro é sola scriptura, ou seja, só a Escritura Sagrada. E aqui está justamente o tema desse livro, só a Escritura Sagrada. Só ela é a nossa regra de fé e prática. Só ela, em todas as questões da nossa vida, da igreja, vamos tomar uma decisão. A primeira coisa que devemos perguntar é: o que diz a Escritura Sagrada sobre esse assunto? O que fala a palavra de Deus sobre isso? Vamos tomar essa decisão? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro? Há na Escritura Sagrada alguma coisa sobre esse assunto? A Escritura Sagrada diz sobre isso? E na nossa vida pessoal também. Na nossa vida pessoal, nós vamos tomar uma atitude, nós vamos fazer algo, devendo perguntar: o que a Escritura Sagrada tem a nos ensinar sobre esse assunto? Ele é a nossa única regra de fé e prática, ela é a nossa única regra de fé e prática. A Confissão de Fé Batista de 1689, ela diz no seu primeiro parágrafo o seguinte: as Sagradas Escrituras são a única, suficiente, correta, infalível regra de todo o conhecimento, fé e obediência salvífico. Embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem bondade, sabedoria e o poder de Deus,
a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e da sua vontade que é necessário para revelar-se. Portanto, voltar aqui. Não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e da sua vontade, que é necessário para a salvação. Portanto, aprove ao Senhor, em diversas ocasiões e de muitas maneiras, revelar-se e declarar a sua vontade à sua igreja. E posteriormente, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne e da malícia de Satanás e do mundo, concedeu a mesma completamente por escrito, o que faz a Escritura Sagrada indispensável. Aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo cessaram, né? Então essa aqui está bem sintetizado em um parágrafo só, o que é verdadeiramente sola Escritura. A outra sola é sola gratia, né? Ou seja, só a graça de Deus. O homem é salvo somente pela graça de Deus, sem as obras. O homem não é salvo pelas obras, o homem é salvo exclusivamente pela graça de Deus. Deus na sua bondade, Deus na sua misericórdia, Deus no seu grande amor para conosco, foi misericordioso para conosco, então derramou a sua graça sobre cada um de nós, né? Paulo dizendo a Tito 2,15, ele diz: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou seja, isso nós devemos colocar no nosso coração. A terceira sola é sola Cristo, só Cristo, sem mediador, sem ninguém outra pessoa, sem Maria, sem santo e sem ninguém, sem nenhuma outra pessoa, só Cristo, exatamente isso, só Ele, exatamente, só Cristo Jesus. A outra sola é só a fé, né? O versículo conhecido nosso, né? Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, que ninguém possa se gloriar. Então nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Nós cremos, e a fé é um dom de Deus, é Deus quem concede ao seu povo a fé, é Deus que coloca a fé no nosso coração, e nós cremos porque Ele nos deu a fé. E o último sola é sola e deu glória, a Deus toda a glória, né? Isso quer dizer o seguinte, que o formato do nosso culto, o modo como nos reunimos, não tem o objetivo, tem um único objetivo, o objetivo de glorificar e de honrar o nome de Deus e agradar o nome de Deus. Não tem o objetivo de entreter as pessoas que vêm aqui, não temos esse objetivo. O objetivo é só a glória de Deus. Aliás, a nossa vida deve ser para a glória de Deus. Paulo disse: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a nossa vida deve ser organizada de tal modo que nós possamos viver para a glória de Deus. E de modo muito especial, aqui, na igreja, deve ser para a glória de Deus. A outra questão fundamental também, de grande importância, é a doutrina da graça, que nós chamamos a doutrina da graça. É outro distintivo da igreja reformada. Ela ensina, por exemplo, que o homem está morto em seus delitos e pecados. Efésios 2:1 diz: estando vós mortos em vossos delitos e pecados, diz a Escritura Sagrada, né? O outro texto, a outra é a eleição incondicional. A Escritura Sagrada diz em Efésios que não teve nada, Deus não viu em mim, nem viu em você, nada de bom, para que Ele pudesse nos escolher. Ele nos escolheu independente de qualquer coisa, não viu nada. Leia Efésios capítulo 1 e você vai perceber isso. Expiação limitada, né? É o outro distintivo da igreja reformada. Efésios capítulo 5, versículo 25. Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo morreu pela sua igreja, Ele não morreu por todo mundo,
morreu pela igreja dele. E assim mesmo se entregou por ela. Por ela quem? Pela igreja. E os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Será que os maridos, vai morrer ou dar a vida por qualquer outra mulher? Não, a Escritura diz que ele deve dar a vida, se for necessário, pela sua própria esposa, E isso devemos sempre lembrar, A graça irresistível, não importa quem seja a pessoa, ele pode ser o homem mais duro que tiver, Ore e coloque aquela pessoa na mão de Deus e Deus vai tocar naquele coração, e Deus vai fazer a obra no coração daquela vida. A certeza absoluta, a única certeza que nós temos de que nós seremos bem-sucedidos na nossa missão de pregar o Evangelho, é porque Deus garante na sua palavra que o homem não pode resistir à graça de Deus. O apóstolo Paulo, violento, bravo e tudo mais, montou no cavalo, pegou carta, foi para Jerusalém, foi para Damasco no intuito de prender e matar e fazer. Ele disse: eu planejava muitas coisas. Jesus apareceu nele no caminho de Damasco e disse: Saulo, Saulo, a partir de hoje tu vai ser outra pessoa. Você vai fazer isso, chega na cidade, lá eu vou dar ordem, lá você vai fazer assim, desse jeito. A partir de então, Paulo era outro, mudou totalmente. Isso é o grande conforto que eu tenho, que você tem, a Lucimar, que nós temos parentes, pessoas não crentes, nós podemos ajoelhar diante de Deus e dizer: Senhor Deus, tem misericórdia de fulano de tal, tem misericórdia, salva, Nira, os seus pais, seus irmãos, ore por ele, coloca essas pessoas nas mãos de Deus, e Deus haverá de fazer uma obra no coração dele, porque ninguém resiste à graça de Deus, Então nós precisamos sempre lembrar disso. E a outra é a perseverança dos santos, que diz o seguinte, que o crente não perde a salvação. Essa é a tese, não perde a salvação, sobre hipótese alguma. Ele pode ser que ele nunca seja crente, pode ter passado a vida inteira dentro da igreja, pode ser até um pastor dentro da igreja, e assim por diante, e tudo, nunca. E então ele abandona a fé. Desse domingo aí, eu ouvi até uma mensagem que acontece às 11 horas, ao vivo, na igreja da Espanha. Eu peguei, até compartilhei o link com vocês. O pastor estava contando sobre um pastor, ele falou o nome, mas eu não entendi, de renome internacional, que simplesmente disse que estava abandonando o ministério e abandonando também a fé. Aliás, estava separando da esposa e abandonando a fé completamente. A partir dali não era mais nem crente, mais ele não era, O que podemos dizer sobre essa pessoa, O que pode dizer é que essa pessoa nunca esteve entre nós. João diz, estava entre os nossos, saíram de nós porque não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos teriam ficado conosco, diz o apóstolo João, Jesus diz em João, ninguém as arrebatará da minha mão, as minhas ovelhas são minhas e ninguém as arrebatará da minha mão. O diabo não tem autoridade para tirar-nos da mão de Deus, se nós verdadeiramente somos o povo de Deus. Lembra da oração de João, em João 17? Jesus disse: Pai, nenhum daqueles que me deste se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a tua palavra. Então nenhum deles se perdeu, exceto aquele que já estava marcado que seria perdido mesmo, de todo jeito, no caso seria Judas, Então, é essa a situação da qual nós devemos. Então, a primeira é essa questão essas duas questões, As 5 solas e a doutrina da graça, que consiste nesses 5 pontos que eu acabei de mencionar. A outra questão, que é característica da igreja reformada, é a questão do pacto, da teologia do pacto. A teologia do pacto é algo que mostra que a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, ela é um livro só,
não tem essa questão de dizer que nós estamos vivendo em uma outra época. Esses dias eu estava com um senhor, né, que eu conheço, se aproximou de mim e disse para mim, eu chamei ele para vir na igreja, aí ele pegou e disse, sim, eu vou, mas o meu negócio, ele disse, é de Cristo para cá, para lá não quero nada a ver, não tem nada a ver. Eu não estava meio apressado, não falei nada com ele, mas é exatamente essa situação aqui. Muitas pessoas acreditam justamente assim, e ele estava falando aquilo porque ele foi ensinado daquela forma. A igreja da qual ele está ensina justamente aquilo para ele, essa distinção e essa separação. Ou seja, no Velho Testamento nós agora vivemos na época da graça, não temos nada a ver com o Velho Testamento, não. Pelo contrário, né? Nós somos um só povo, nós somos uma só igreja, né? A Bíblia diz que quando nós chegarmos no céu, nós deveremos de sentar à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Os santos estarão lá, Daniel estará lá, Moisés estarão lá, Davi estará lá, todos os santos do Antigo Testamento estarão lá. Não existe nenhuma diferença entre eles e nós. Eles estavam olhando para frente, nós estamos olhando para trás, nós estamos olhando para aquilo que aconteceu, eles estavam olhando para frente, para o Calvário, né? Nessa direção, olhando para aquilo que ia acontecer, para aquilo que aconteceria na frente. Nós olhamos para aquilo que já aconteceu, para aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. E a teologia do pacto, de um modo muito sucinto, eu posso dizer o seguinte, tem três são as principais: o pacto da redenção, o pacto das obras e da criação e o pacto da graça. O pacto da redenção é um pacto que Deus fez entre as três pessoas da Trindade. Foi feito um pacto na eternidade ainda, e esse pacto, ele dizia com o propósito de resgatar o ser humano. Deus ainda nem tinha feito o mundo, nem tinha feito o ser humano, e no entanto as três pessoas da Trindade se reuniram e fizeram o pacto. E o pacto era o seguinte: o Pai enviaria, o Filho viria a esse mundo e morreria na cruz do Calvário, e o Filho voltaria para o céu, e chegando lá, os dois enviariam o Espírito Santo para aplicar a obra de Deus nos nossos corações. Essa é, em síntese, de modo muito sucinto, exatamente isso. Então não existe essa questão, essa briga, né, como se Deus fosse um Deus mau, um Deus cruel, e Jesus Cristo fosse aquele que estivesse intervendo, e Deus então, não, Deus planejou isso na eternidade. A nossa salvação não foi feita a toque de caixa, nossa salvação foi feita e foi planejado por Deus na eternidade passada. Ele planejou tudo isso, a obra da redenção, e ele fez um pacto entre eles. O segundo pacto é chamado pacto das obras, então pacto da criação, que quando Deus fez o ser humano, ele então fez um pacto com ele, e o pacto era o seguinte: você vai obedecer. Se você obedecer, você será bem sucedido. Se você desobedecer, você receberá a disciplina. Se você obedecer a minha palavra, aquilo que eu estou dizendo, não coma dessa árvore, de todas as árvores do jardim você pode comer, mas se você comer dessa aqui, você então vai morrer. Se ele tivesse obedecido, e outra coisa, ele era então um representante de toda a raça humana, Adão era o nosso representante. Se ele tivesse acertado, todos nós receberíamos as bênçãos desse pacto, as bênçãos da obediência, a bênção dessa situação da qual ele estava vivendo. Se ele desobedecesse, então ele morreria, né? No dia em que comer dessa árvore, certamente morrerás, diz a Escritura Sagrada, né? Então esse é um pacto que Deus fez, e esse pacto envolve todos os seres humanos. Todos os seres humanos estão dentro desse pacto. A pessoa pode não querer, pode não gostar, pode não entender, pode não saber nada sobre esse pacto, mas ele está dentro desse pacto, que é o pacto da criação. Deus fez, e esse pacto abrange toda a história da igreja.
Tá bom. Aí depois desse pacto tem o terceiro pacto, que é chamado o pacto da graça, em Gênesis 3,15, quando Deus diz: da semente da mulher nascerá um varão que esmagará a cabeça da serpente. Ou seja, o homem pecou contra Deus. Deus, em vez de matar esse homem como ele já havia prometido, ele diz: no dia em que você comer, você certamente morrerá. E a morte ali não era simplesmente a morte espiritual, era a morte física mesmo. Mas Deus foi até o homem graciosamente, até onde ele estava, matou um cordeiro, matou um animal, fez uma roupa de pele e cobriu aquele homem, a nudez dele, e fez então o pacto da graça, onde Deus mesmo seria, onde Jesus mesmo seria a pessoa que seguraria aquele pacto, que de um lado tinha Deus, do outro lado tinha o ser humano, né? De um lado tinha Deus, do outro lado tinha Jesus Cristo representando a nós, representando a mim e a você. Então esse é o pacto da graça. Aí durante toda a história da Bíblia Sagrada, existe diversos pactos com diversas pessoas que Deus fez no decorrer da história. Todos eles é o desdobramento do pacto da graça. Por exemplo, o pacto com Noé, o pacto com Abraão, o pacto com Moisés, o pacto com Davi, o pacto, e no Novo Testamento, Jesus Cristo, nascer do Senhor, ele diz: esse é o sangue do novo pacto que eu tenho convosco. Então, a Igreja Reformada, ela adota esse modo de interpretar a Bíblia Sagrada, de modo que, de Gênesis até Apocalipse, a Bíblia Sagrada é um livro só, está ligado um ao outro, todas as coisas, através do pacto, através desse pacto que Deus fez com o ser humano. E essa é a nossa garantia, essa é a nossa segurança, porque Deus fez um pacto, né? E o pacto, e Jesus Cristo é a pessoa que nos representa nesse pacto. Não é você que representa você mesmo, é Jesus Cristo que representa você nesse pacto. E ele cumpriu o pacto cabalmente, literalmente, em todos os aspectos. Então, por isso, nós temos a nossa salvação garantida em Cristo Jesus. Amém? A outra, e essa é a última, a questão é uma igreja reformada também é uma igreja que adota, uma igreja confessional. O que é uma igreja confessional? É uma igreja que adota confissões e credos, né, históricos no decorrer dos tempos. As confissões mais famosas são a confissão belga, o catecismo de Heidelberg, os cânones de Dort, a confissão de Westminster e a confissão batista de 1689. Essas são as principais confissões de fé. E a Igreja Reformada adota isso. Ela diz então o que nós cremos, né? Está delineado claramente o que nós cremos sobre Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, o que é a igreja, né? E os mais variados temas, né? Todos eles abrangendo aquilo que nós podemos. Por exemplo, aqui nós temos a Confissão Batista de 1689, fala sobre as Sagradas Escrituras, a Santíssima Trindade, os decretos de Deus, sobre a criação, sobre a queda do homem, o pecado e o castigo desse homem, sobre a aliança de Deus, sobre Cristo mediador, sobre o livre-arbítrio, sobre o chamado eficaz, e vai aí até o juízo final, até falando sobre o juízo final. Então, sobre todos os assuntos principais, a Igreja Reformada adota como síntese daquilo que nós cremos, como resumo da nossa fé, né, de modo bem sucinto, uma vez que as doutrinas não estão claramente organizadas na Bíblia Sagrada. Então, na confissão de fé, estão todas elas organizadas. O que nós cremos sobre a Bíblia? O que é a Bíblia Sagrada? Né? O que é a Bíblia Sagrada? Então, isso nós precisamos sempre, a Igreja Reformada adota
esse sistema, né, de confissões e catecismo, né, para a nossa edificação, para a instrução, para nossa segurança, para a nossa própria fé, para que estejamos seguros, né? E não existe nada melhor do que isso. Nós sabemos que aquilo que nós cremos hoje, né, não foi algo inventado ontem, sobre hipótese alguma, né, mas é algo que historicamente, no decorrer, a Confissão Batista de 1689 até agora, né, quantas igrejas, quantos países, né, quantas igrejas adotam essa confissão, né, quantos pastores, quantos líderes, né, aprovados no decorrer dos tempos. Ou seja, isso traz uma segurança muito grande para a gente, em vez de ser levado, né, por todo o vento de doutrina. E Paulo, em Efésios capítulo 11, ele diz o seguinte, que Deus nos deu, um dos maiores presentes que Deus deu à igreja, foi Deus nos deu homens, vocacionou esse homem, encheu esse homem do Espírito de Deus, e nos concedeu à igreja esses homens. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres, com vista à edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à estatura completa, à maturidade, até que todos alcancemos a maturidade de uma vida cristã de acordo com a vontade de Deus. Essa deve ser. E a história da igreja está cheia de homens das quais nós podemos confiar. Nós podemos ler as suas obras, podemos confiar naquilo que ele escreveu, podemos comparar aquilo sempre com a Escritura Sagrada. Não existe nada na Bíblia Sagrada, nem existe nenhum homem que esteja acima da Escritura Sagrada. Nós sempre devemos adotar aquele mesmo princípio de Paulo em Atos capítulo 17, quando ele chegou na igreja de Bereia, onde tinha lá aquelas pessoas que Paulo estava ensinando, e eles estavam conferindo a cada dia na Escritura para ver se as coisas eram de fato assim. Essa deve ser a nossa atitude, essa deve ser o nosso comportamento. A Bíblia Sagrada deve ser a nossa única regra de fé e prática. Que Deus assim possa nos abençoar, que nós possamos guardar no nosso coração, possamos amar a palavra de Deus, possamos viver a cada dia, de modo que o nome do Senhor seja honrado e glorificado através das nossas vidas, e nós sejamos uma bênção em tudo aquilo que nós fizermos, que não tenhamos vergonha de proclamar a nossa fé, né? A fé, de defender a nossa fé, a fé que Judas diz que foi entregue aos santos. Vou terminar lendo esse texto, Judas capítulo 1, Judas diz assim a Escritura Sagrada: Judas, o servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, aqueles que são santificados por Deus, o Pai, aos chamados e preservados em Jesus Cristo. Aí o versículo 3: Amados, quando dediquei toda a diligência em escrever-vos acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, né? Então, Judas está escrevendo aquela carta, e ele diz: olha, eu tinha interesse de escrever a vocês sobre outro tema, mas foi quando eu peguei na caneta para escrever, foi que eu percebi a grande necessidade que nós temos que eu tenho de escrever-vos, de motivar a cada um de vós a defender a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então a fé que nós pregamos não pode ser outra, senão a fé que Paulo pregou, a fé que Judas pregou. Não pode ser outra, senão a fé que Jesus Cristo pregou. A fé que nós pregamos não pode ser outra, sobre hipótese alguma, senão aquelas que os santos, no decorrer dos séculos, no decorrer dos anos, pregaram. Não pode ser outra.
nós precisamos pregar a mesma fé, o mesmo ensino, a mesma doutrina, para que possamos verdadeiramente experimentar a mesma salvação, a mesma vida, o mesmo vigor. Nós estamos vivendo em um momento muito difícil na história da igreja, onde não tem mais limites, onde não tem mais parâmetro, onde cada um diz aquilo que bem entende, né? E não analisa aquilo que a Escritura Sagrada nos ensina, né? Hoje eu recebi uma mensagem de uma senhora que eu conheci quando eu estava indo para Santana recentemente, e ela mostrando um vídeo e falando para mim: olha, pastor, vê esse vídeo aí. O vídeo dizia sobre um pastor dizendo que quando você for em um hotel, né, em qualquer local onde você for, você tem primeiro fazer uma sessão de descarrego lá naquele lugar, né, porque aquilo pode trazer maldição sobre aquelas pessoas e assim por diante. Você deve estar prevenido com relação a esse assunto. Então isso é algo muito triste, desse jeito, as pessoas acreditar nesse tipo de situação, né? A Bíblia diz que nós sempre devemos fazer as coisas, aquilo que fizermos deve ser recebido com ações de graça. A Bíblia diz que pela oração e pela palavra as coisas são santificadas, né? Então nossa atitude deve ser essa, sempre em qualquer lugar estiver, mas não criar em nós mesmos uma paranoia, um medo, um pavor, como se o diabo estivesse tomando de conta de todas as coisas, como se ele fosse dono de todas as coisas. Não, o diabo está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e ele não pode fazer nada, a menos que o Senhor permita, Não pode tocar na vida de Jó, sobre hipótese alguma, e não pode tocar na sua vida, e nem na minha vida, a menos que Deus diga, faça. Caso contrário, ele não pode tocar em nossa vida sobre hipótese alguma. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém. Senhor da glória, nós te agradecemos por esse privilégio. Oramos, Senhor Deus, por essa oportunidade tão grandiosa que tu nos dás, de estarmos aqui em torno da tua palavra, Senhor Deus, de relembrar, né, e de a necessidade de batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu oro, Senhor Deus, para que nós sejamos cada vez mais consagrados e dedicados ao Teu nome. Cada vez mais possamos viver para o louvor e para a honra do Teu nome. Possamos viver uma vida onde o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através de cada uma das nossas atitudes. Possamos ser instrumento para a salvação de outras pessoas. Possamos levar a mensagem aos corações de outras pessoas. E assim elas sejam ricamente abençoadas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.